Hoje nós vamos dar prosseguimento ao capítulo 28, que trata das preces, né? Então, um roteiro de preces espíritas. E na semana passada, o Valtinho comentou sobre as reuniões espíritas. E ele comentou a importância dessas reuniões e que nestas reuniões a gente deve ter consciência daquilo que Jesus anunciou, onde duas, ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá estarei. E hoje nós vamos continuar com este tema, entrando assim na prece. Então, qual é a sugestão de prece no início dessas reuniões espíritas? E para quem não assistiu na semana passada, ou quem está aqui pela primeira vez, quando nós falamos em reuniões espíritas, são as reuniões dedicadas a ouvir os espíritos, né? Tanto os espíritos orientadores, quanto aos espíritos que são assistidos, orientados, atendidos nas suas necessidades. Então, na prece, aqui no início dessa reunião, né, porque nós temos que nos preparar para essa reunião. É importantíssimo o nosso preparo. Nós temos aqui o nosso cotidiano, ele nos consome muito, ainda mais numa cidade como a nossa, né, uma metrópole como a nossa, em que nós deparamos com tantas situações durante o dia que nos distraem, situações que podem nos tirar do prumo, vamos dizer assim, né, porque nós podemos estar bem intencionados e devido às nossas ainda a nossa imperfeição, nós somos assim instigados e nos deixamos levar muitas vezes pelos nossos impulsos e podemos chegar aqui para os trabalhos, para as reuniões, quer nós sejamos médiuns, quer nós sejamos médiuns psicofônicos, médiuns passistas, ou até aqueles que estão encarregados da orientação dos espíritos, chegamos aqui atabalhoados, né? E nosso preparo deve começar, como nós já sabemos, durante o dia, tá? Procurando ficar serenos, não ficarmos tão impressionados com mal-estares, quem for o médium psicofônico, não vamos assim atribuir um valor grandioso aos mal-estares, né, que nós podemos sentir durante o dia, porque se nós estivermos serenos e confiantes, esses mal-estares são perfeitamente ultrapassados por nós, entendeu? Sem trazer tantos danos assim, disposições ao nosso organismo. Então vamos confiar em primeiro lugar. E quando a gente chega na sala, vamos fazer a reunião, nós temos que atentar a nossa prece, né? Porque este momento de prece, ele vai homogeneizar o ambiente. Não vamos trazer para cá as nossas preocupações, porque, gente, todo mundo tem preocupação. Vocês imaginem se todos nós trazemos aqui a nossa preocupação, que nós vamos, assim, prejudicar sobremaneira o trabalho, porque nós vamos estar deixando de trabalhar com o espírito como deveríamos trabalhar, percebem? E a gente fica aqui distraído, não conseguimos uma concentração correta, certo? Vamos aliviar daquele momento dos problemas, das preocupações que nos afligem. Nós não somos os únicos a passar por preocupações, né? Então vamos
deixá-las descansar um pouco, mesmo porque preocupação não resolve problema nenhum, né? Mas no momento que nós nos serenamos, ficamos em paz conosco, muitas dessas ocasiões nos traz a solução do problema que nos aflige, né? São nesses momentos de entrada dentro de nós mesmos, de contato com o nosso espírito, com a nossa essência, é que estão as soluções dos nossos problemas, né? Sem que a gente se dê conta. Então não há necessidade. Então vamos serenar, e a prece, ela ajuda justamente a dar essa uniformidade na reunião. E a sugestão aqui de prece, ela diz o seguinte, né? Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Certo? Então, em primeiro plano, pedir a Deus que nós sejamos assistidos por bons espíritos, por espíritos instruídos, trabalhadores, comprometidos com a causa do Cristo, né? E nos dar a luz necessária para que a gente possa distinguir a verdade da impostura, né? Então, nós temos que ter assegurada na reunião espírita a verdade límpida, certo? Sem rococós, sem pompas, é simplicidade da nossa reunião, né? É fluidez. Então a gente tem que pedir para que a nossa reunião esteja amparada, né, dentro desse propósito, e para isso a gente conte com o amparo dos bons espíritos. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Nós não estamos livres, né? Nós não nos conhecemos uns aos outros, certo? Então, nós temos que nos resguardar, certo? Dos mal intencionados, certo? De quem não quer o bem, ou de quem quer fomentar a intriga, a discórdia. Mas aí mais pra frente a gente vai ver que a melhor maneira é que a gente consiga nós mesmos nos policiarmos. Quer ver, ó? Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Então já começa daí, né? Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. É importantíssimo isso, porque o centro do mal está em nós. O mal não age a nossa revelia. Mas se nós viermos para a reunião espírita, né? Assim, dando prioridade, porque não é que ninguém é santo, né? Nós temos nosso egoísmo, né? Que nós estamos trabalhando para isso. Mas na reunião espírita, naqueles minutos lá de trabalho, nós temos que ter esta consciência. E não deixar que isso se aflore. Isso é disciplina, né? Então a gente chega aqui, mas não vai para a cara daquele outro coleguinha lá, do nosso irmão. Ah, não gosta daquele médium ali, aquele, não é?
entendeu? Já chega pondo defeito em todo mundo, né? Aquele lá é assim, aquela lá é assim, porque esse fala melhor, porque aquele não sei o que lá. Este espírito não deve estar presente na reunião espírita. Então vamos pedir a Deus, né, que para que a gente tenha a humildade de se deixar levar pela boa influência dos mentores, né? Vamos deixar o nosso ego um pouquinho bem de lado ali durante a reunião espírita, para que ela seja proveitosa, para que ela cumpra o seu papel, que é a caridade. A caridade pura e simples, certo? Através do quê? Da doação de amor àquele que está precisando, certo? Então vamos deixar, pedir a Deus, né, no início da nossa prece, que Ele nos livre disso, para que Ele nos dê força para que a gente tire da nossa personalidade, ou pelo menos naquele momento, abafe esses sentimentos negativos, né? A gente não tem que vir para a reunião espírita já munido de antagonismo, gente, né? Ninguém é obrigado a ir com a cara do outro, a gostar do outro. Ninguém é obrigado a isso, mas vamos ter e zelar pelo clima de respeito, de cordialidade. Porque se nós estamos vindo aqui, é porque a gente tem a intenção de acertar. Então vamos aceitar no outro este trabalho que ele tem também de vir até aqui. Essa disposição que ele tem de vir até aqui e servir a Deus assim como nós. Vamos ter este respeito, certo? A gente não precisa ser simpático a todo mundo, agradar todo mundo. Nós não vamos nunca agradar todo mundo, mas nós temos que distinguir. Não é porque fulano não me agrada com a sua cara, com o seu não sei o que lá, que a gente vai contaminar a reunião com pensamentos antagônicos, entendeu? Isso contamina. Isso deixa que a reunião não seja tão produtiva como deveria ser. Vocês entenderam? E se é algum assunto relacionado à conduta da reunião em si, não adianta ficar falando por trás, não adianta ficar só, comentando depois, né? Na hora certa, com jeito, as coisas têm que ser conversadas, entendeu? Sem críticas, mas se colocando na reunião as questões que devem ser tratadas e com respeito, com humildade e sempre vendo o bem comum e respaldado no quê? No que os Espíritos nos ensinam, né? Tendo em primeiro lugar a caridade, a paciência que Jesus nos ensinou. E em segundo lugar, a técnica que os Espíritos trouxeram, né? Nós temos aí toda uma teoria trazida por Espíritos de escola para nos orientar nessas reuniões. Então, quando se tem uma dúvida em relação à técnica, recorramos à literatura, vamos sentar com o dirigente e falar com respeito. E humildade chegar a um ponto comum, certo? Isso é bem melhor do que ficar contaminando a reunião com diz-que, com não sei o quê, porque fulano, porque a gente tem essa, infelizmente, né? Nós não precisamos sair no braço, nem sermos desagradáveis para tratar desses assuntos delicados, né? E todos têm que ter a humildade, gente, né? O que está no livro, o que a técnica trazida pelos Espíritos, não tem discussão. Não adianta a gente florear, inventar, entendeu? Inventar, não tem. Então se a gente não está seguindo de acordo, vamos ser humildes. Falar, poxa, é mesmo, né? Então vamos mudar daqui para frente, vamos melhorar essa conduta, tá? Então, nessa prece de início, quando a gente pede essa inspiração, é isso que a gente que está se pretendendo. Para que a gente tenha lucidez, né? Tenha humildade
de levar esta reunião da melhor maneira possível, né, inspirada pelos mentores da casa. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós lhe perdoamos, se vierem com intenções malévolas. Rogamos notadamente, né, aos espíritos mentores da casa, né, aos guias da casa, para nos assistir e velar sobre nós. E no final da reunião, a sugestão é a seguinte, né? Agradecemos aos bons espíritos que quiserem vir se comunicar conosco. Nós lhes rogamos nos ajudar a pôr em prática as instruções que nos deram e fazer com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Certo? Então, ao final, um agradecimento a todo o apoio, né, a todo o trabalho realizado, a todo o amparo que recebemos da espiritualidade maior. E, assim, um ponto importante que depois eles vão falar, né, aqui do médium. Gente, o médium, né, e todos nós que estamos na reunião espírita somos médiuns, né, cada qual com a sua característica, né, pessoal, enfim, individual. Nós temos os médiuns psicofônicos, os médiuns videntes, os médiuns que são inspirados pelos mentores que estão conduzindo a reunião para falarem com os espíritos. Temos os médiuns passistas que estão ali transmitindo o passe, né, as energias, o passe magnético e o passe espiritual. Enfim, nós temos médiuns na sala, né? E cada qual deve cumprir da melhor maneira o propósito da reunião. Gente, essa responsabilidade que nós temos que ter, assim, tem que ser muito honesta. Então, assim, eu acho que nós temos que ser honestos conosco mesmo, certo? Porque nós não conseguimos esconder nada de nós mesmos, e nem dos espíritos, e nem de Deus. Então não adianta a gente querer nos enganar, dourar a pílula, ou fazer de conta. Não existe isso, tá? Agora, vocês vão dizer, mas na casa espírita, mas tem muita gente, né? Eu não sei se é bem assim. Talvez não seja. Olha aí a demonstração da grande paciência que os mentores têm conosco. Porque as reuniões não são perfeitas mesmo. E eles utilizam o melhor de nós e dentro do limite de cada um. Isso vocês podem ter certeza. Agora, vamos nos acomodar com isto? Então eu continuo não abrindo mão do meu personalismo, certo? Porque os espíritos utilizam mesmo, né, dentro da... Não, vamos ser mais colaborativos, vamos render mais, né? Vamos render mais, vamos colaborar mais. Afinal de contas, esta prática nos ajuda na nossa evolução. Porque nós estamos aqui como médiuns por opção, não é por imposição. Foi dada a escolha, certo? E nós escolhemos, foram dadas as opções e nós escolhemos.
Agora, cada qual é responsável, assim como nós também somos responsáveis pelo modo como nós utilizamos a nossa saúde. Aplicamos a nossa saúde de que maneira? Né? E a gente acaba respondendo por isso. Então, vamos, na reunião, contar com isso. Na prece inicial, acreditarmos, nos propormos a ser o melhor. E agradecer para que na próxima reunião a gente consiga produzir mais ainda, melhor ainda, que possamos ser o mais fiel possível, né, na reunião. E pelos médiuns. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Naqueles dias derramarei de meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Isso está em Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos Espíritos, de que a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com essa finalidade que os Espíritos se manifestam hoje sobre todos os pontos da Terra, e a mediunidade que se revela nas pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre os homens e entre as mulheres, entre as crianças e entre os velhos, é um dos sinais do cumprimento dos tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão do corpo e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha os seus olhares nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Né? Então, e os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais se exprimem os espíritos para se tornarem inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, porque tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. Então, a responsabilidade dos médiuns, né? Ele compara aqui a mediunidade como um instrumento, né? Um instrumento que descortina o quê? A vida espírita, né? Os espíritos se manifestam através dos médiuns e traz para nós a comprovação da vida eterna, né? Eles trazem o conhecimento da vida espiritual em todos os níveis, porque de acordo com a sua hierarquia, nós conhecemos o mundo espiritual através dos espíritos. O mundo espiritual, com os seus avanços, com as suas necessidades, né, com as suas conquistas, né? Então, eis que, né, nós temos, através do Chico e de outros médios, e o Chico imbatível, quantas obras, né? A sua mediunidade nos trouxe, assim, nos descortinou horizontes jamais pensados antes do Chico, não é? Então, são horizontes, assim, que hoje a gente pode ter uma ideia do que é a vida após a morte, né? Ou melhor, do que é a nossa
vida espírita, porque a morte, ela é do corpo e jamais do espírito. Mas mesmo com esse descortínio, nós temos assim uma grande dificuldade para trabalhar com isso. A mediunidade, ela não precisava ser tão sofrida se nós a aceitássemos, se nós a praticássemos com amor. A mediunidade, ela seria para nós um prêmio, né? Uma faculdade especial, certo? Assim como um atleta que tem um dom, né, que leva distâncias, né, em corridas e não sei o quê, são assim dons que depois na prática vão se aprimorando cada vez mais. A mediunidade, se ela fosse assim bem praticada, aceita em todas as suas nuances, nós poderíamos alcançar assim níveis que nós não imaginamos, né? Mas para isso não basta o que é a prática da mediunidade, né? Não é a prática como nós podemos entender de um atleta que vai ficar horas naquela prática. A nossa prática da mediunidade, ela é medida, né? A sua conquista, a qualidade desta mediunidade, ela é medida pelo grau que nós alcançamos na nossa evolução, entendeu? A qualidade dela, o refinamento desta mediunidade, certo? Por quê? Mas esta evolução, ela perpassa por onde? Por onde? Pela vivência de todos os ensinamentos do Cristo. Perdoar, a humildade, a renúncia, né? E a caridade. Quanto mais caridoso a gente vai conseguindo, né? Conseguindo a gente dar espaço para que esta mediunidade ela tenha um alcance, um foco muito maior, assim como foi o nosso contemporâneo Chico Xavier. Que alcance tinha a mediunidade dele? Aí vocês vão falar, mas desde pequeno ele era assim. Sim, porque ele tinha uma mediunidade missionária, né? Sim, mas se ele não tivesse, né, passado assim com galardia, com amor, com a disciplina, ele não tinha escrito mais de 400 livros, ele não tinha ajudado milhões de pessoas durante a sua vida, ele não teria feito nada disso, certo? Ele veio com as janelas da mediunidade, mas se ele começasse a chorumingar, né, a achar que ele foi um coitado, um perseguido, que ele não teve vez, que ele precisa de recursos, que eu preciso mais de recursos para fazer isso daqui, espero ir, porque eu preciso disso, porque assim não dá, porque fulano, porque, entendeu? Se ele começasse a ter 1000 objeções, como é o nosso, né, a nossa tendência, ele não tinha feito. Então a mediunidade dele foi o que foi, e continua sendo no mundo espiritual. Por quê? Porque ele incorporou, né? Ele evoluiu, ele vivenciou o Cristo, certo? Aí, claro, o Chico é um Chico, né? Mas nós podemos, gente, será que a gente não pode avançar um pouquinho? Será que a gente não pode ser um pouco mais honestos conosco mesmo? Né? É só a gente ter um pouco mais de paciência, é só a gente ter um olhar de boa vontade para os outros. Será que a gente não consegue avançar nisso? A gente tem que pensar nessas coisas, isso é prática. O que eu estou falando não tem nada assim de mirabolante, é a nossa prática, a nossa vida. Eu estou falando de vida, né? Quando nós somos médiuns, ainda temos esse detalhe a cuidar. Um detalhe importantíssimo. Enquanto cristãos, enquanto médiuns, precisamos estar atentos. Então, na semana que vem, a gente
o Valtinho vai continuar aqui, ainda paramos no prefácio, depois eu falo. Então, nós temos aqui, antes de terminar, um aviso. Nós temos a campanha Alta de Souza, que é uma campanha de um grupo voluntário que se encontram aqui na frente do centro, todo domingo de manhã, às 10 horas, Pedrinho? 10h30. E esse grupo, o que vai fazer? Tem todo um trabalho de arrecadação de donativos. Numa semana deixa, né, faz o pedido, né, e na outra faz a arrecadação em domicílio. É uma campanha há mais de 40 anos, ela é realizada, estamos precisando de voluntários. Então falem com o Pedrinho aqui, que é um dos coordenadores da campanha, ele está sentado aqui. Estamos aqui, é um trabalho voluntário, talvez não custe nada para ninguém, né? Às vezes quem pode dar 2 manhãs do domingo, né? Mas com assiduidade é importante. E a outra coisa, nosso pessoal do curso de marcenaria, estamos precisando de parafusadeiras da marca Makita. Então, quem tiver acesso, ou puder doar, ou conseguir para a gente, né? Fale com o Maida, né? Ou com a Áurea, que ela não está aqui, mas de quarta-feira ela está. Porque aí, se for o caso, eu conheço uma empresa que pode doar. A gente manda um ofício com o propósito da casa, entendeu? Solicitando a doação, tá? Quem quiser ter disponível o recurso, compre, doa. Estamos precisando para os nossos alunos de marcenaria, tá bom? Muito obrigado e vamos ao trabalho. Tchau. Ó, vai aqui.